Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em Gênesis capítulo 15, versículos de 1 a 6. Gênesis 15, de 1 a 6. Eu vou ler na NVT. Dando continuidade a essa nossa série de mensagens sobre a vida de Abraão, aplicado à família, a cada um de nós. Então, a palavra de Deus diz assim: Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: Não tenha medo, Abraão, pois eu serei o seu escudo e a sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: Ó Senhor soberano, de que me adianta todas essas tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo da minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será o seu herdeiro. Em seguida, levou Abraão para fora e lhe disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Eu quero começar com uma pergunta. Você já tomou uma decisão correta? Não foi algo precipitado, foi algo que deveria ser tomado e foi tomado. Mas depois que passou aquele momento da decisão, você começou a refletir sobre as possíveis consequências disso, e isso trouxe inquietação ao teu coração, trouxe medo. Você já passou por algo assim na sua vida? Uma vez estava no meu trabalho e eu negociava instrumento musical, guitarra, e na correria do trabalho, eu trabalho na Secretaria de Educação aqui do Paraná. E no meu trabalho, então, fiz uma venda, e então eu precisava levar o instrumento até o correio, e eu disse: então você manda o comprovante, né, para o meu e-mail de depósito, e assim eu já mando. Mas na correria do trabalho, eu olhei o comprovante, não fui verificar na conta, ouvi o comprovante, estava ok, o nome do banco, meu CPF, tudo. Fui. E lá no correio, despachei, só tinha horário do almoço, fui lá, despachei, voltei correndo. E daí, depois de tardezinha, fui para casa, e aí fui conferir, e não tinha nada ali na minha conta. O site que fazia intermediação também não tinha nada. Podia estar assim, aguarde a transferência, alguma coisa assim, não aconteceu. E aí eu liguei e disse: não tem nada, nenhuma compra foi feita, né? Então, você levou um golpe. Daí, cheguei em casa, falei com a Marcelinha, minha esposa, disse: olha, aconteceu isso, despachei a guitarra, e amanhã eu vou tem um endereço de onde eu enviei, amanhã eu vou para São Paulo, não sei, me lembro se era São José do Rio Preto ou Ribeirão Preto, mas tinha um preto, e eu me lembro disso, era em São Paulo, né? E daí eu disse: amanhã eu vou para lá. E ela disse: não, eu vou junto contigo. Eu tenho certeza, ela disse: tem. Eu disse: então vamos. Então ela entrou no carro, a gente foi, peguei aquele endereço, cheguei no outro dia, perto do meio-dia, assim, a gente chegou lá na casa onde tinha sido feita a entrega, bati lá, um senhor atendeu. Eu disse: olha, o seu filho fez uma compra do instrumento meu, tenho aqui o comprovante, e daí, só que foi um roubo, foi um furto, seu filho me roubou. Não, meu filho não é ladrão, não sei o que. Não, chegou uma encomenda aqui, chegou. Ele disse: pode entrar aqui na minha casa. Eu disse: ele disse: essa caixa? Que ele disse: chegou um monte, chegou uma guitarra, chegou uma bateria, chegou um teclado, ele montou uma banda, né, e não pagou ninguém. E ele disse: ele saiu para entregar esses instrumentos. E daí, então, eu fui até uma delegacia, trouxe a polícia lá, verificaram, estava tudo lá, tudo certo, fiz um boletim de ocorrência. E um tempo depois pegaram ele. E ele, então, foi preso. Eu fiz uma audiência online,
isso já faz bastante tempo, mas já podia fazer online. E então ele não quis entregar quem ele passou os instrumentos, o receptor, né? E ele assumiu sozinho, então foi preso. E aí, daqui um pouco, eu disse, mas e quando ele sair? O advogado dele pode ter meu endereço. São Paulo, Curitiba, é um passo. E agora? E quando eu for sair de casa todos os dias para ir para o trabalho, ele pode estar me esperando aqui no portão. E a minha família, minha esposa, eu ainda não tinha filhos, mas a minha esposa está aqui. Era o certo a ser feito, era o certo, eu fui roubado, eu não menti. Mas, naquele momento, as consequências poderiam ter sido complicadas e eu poderia colocar em risco a mim. Será que valia a pena tudo isso? Não era mais fácil ser deixado? Já que eu não vou recuperar o dinheiro mesmo, já que ele não vou conseguir recuperar o valor, não foi conseguido achar um instrumento. Naquela época, seu 2006, era um instrumento de 15 mil. Então, era algo que pesava no coração e, ao mesmo tempo, tirou o meu sono, e as consequências disso. E essa história tem a ver com Abraão. Abraão também passou por algo assim. Ele estava tomado de medo, e nós vamos ver por que ele estava tomado de medo. E Deus, então, traz uma palavra de encorajamento para ele, nesse momento, a fim de que ele pudesse ter esperança, a fim de que ele pudesse descansar nas promessas do Senhor. E ali o texto, no versículo 1, começa assim, depois dessas coisas, desses acontecimentos, porque há circunstâncias que trazem medo, há circunstâncias na nossa vida que trazem temor. E Abraão estava, no momento, passando por isso. Então, mas que acontecimentos são esses que o texto diz que depois dessas coisas, Abraão, Deus teve que dizer, não tenha medo disso, Abraão. Então, nós começamos em Gênesis 12, quando ele é convidado por Deus a sair da sua terra e da sua parentela, ir para um lugar que ele não conhecia. E ali ele teve que tomar uma decisão de largar tudo a uma voz que ele ouviu, que ele entendeu que era de Deus, mas ele podia ter se enganado, ele poderia estar ouvindo o seu próprio coração, mas ele creu aquilo, ele teve que sair para um lugar onde ele não sabia onde ia dar. No capítulo 13, Abraão resolve ir para o Egito sem consultar a Deus. E chegando lá, ele então teve medo de morrer, apresenta a sua esposa como irmã, dá uma confusão toda, ela vai para o harém do faraó, poderia ali ser considerada mulher dele a partir daquele momento. Abraão, então, para o faraó, para agradar ele, dá riquezas, dá dinheiro, ele dá servos para ele, mas descobre a mentira. Abraão é ali exortado, ele sai envergonhado daquele lugar, quase perde tudo. Capítulo 14, em virtude dos 4 reis do Vale de Eufrates vencer os 5 reis do Vale do Jordão e levarem cativo Ló, o sobrinho de Abraão, levarem todos os bens de Abraão, todos os servos de Abraão. Então ele se reúne com os 312 valentes. Os 312 você já ouviu em outras igrejas por aí, né? Os guerreiros, 312. Então os 318 estavam ali, se reuniram com Abraão. Abraão fez uma estratégia de guerra, vamos lá, vamos invadir esse lugar, vamos tomar as coisas de volta. E eles fazem uma emboscada muito bem sucedida. Abraão vence aqueles reis, o exército deles, e aí recupera os seus bens, seus servos, e inclusive Ló, e traz todo mundo. E agora, Abraão disse, e agora? Eu fui lá na terra daqueles reis, venci o exército dele, mas eles podem revidar. Eles podem voltar. Eles podem tomar a minha esposa, meus bens, minha riqueza, meu ouro, minha prata, meus servos. Eu posso ficar pobre, posso ficar sem nada. Era a decisão certa tomar, era a decisão certa, mas ele pensou nas consequências. Talvez isso já tenha acontecido com você, de fazer aquilo que é certo, mas em algum momento aquilo tirou sossego do teu coração. Pensou na sua família. Então, ali, nós podemos pensar em algumas possibilidades de Abraão refletindo sobre isso, e a primeira seria essa potencial retaliação, aqueles homens voltar e fazer um estrago na sua vida, e ele talvez dissesse, foi o que eu fiz,
Qual o propósito disso tudo? Eu coloquei a minha vida, coloquei a minha família em risco pelo meu sobrinho ingrato, que eu resgatei ele de lá, ele pegou as coisas e foi embora, e me deixou sozinho. Quantas vezes nós fizemos sacrifícios por pessoas, por coisas que às vezes a gente pensa depois não valeu a pena. Era o certo a ser feito naquele momento? Era, mas, poxa, eu arrisquei, eu gastei, eu fiz tantas coisas que não valeram a pena. Outra coisa que incomoda Abraão é algo que é humanamente impossível. Deus deu uma promessa para ele de descendência, de terra e de uma bênção que ia afetar o mundo todo. Abraão está sem filho, está sem terra, e essa bênção ele não sabe o que é, que Deus não falou para ele. De repente ele disse, mas será que eu me enganei a tal ponto de que eu estou vivendo essas coisas, estou indo para lá, não sei para onde, eu não tenho filho, você, uma grande nação vai surgir através de mim, mas eu não tenho nem filho. E isso era muito importante para Abraão, entender o que ele estava vivendo naquele momento. Imagina se fosse você, o que você faria? Qual seria a tua reação? E Abraão, então, pensa assim, bom, talvez meu sobrinho Ló vai ser esse descendente. E vai começar a partir dele, mas daí Ló se separa. E cai por terra essa hipótese. E aí, então, ele recorre àquele que pode ajudá-lo, ele faz uma oração, nos versículos 2 e 3, para Deus, assim, Deus, tu me prometeu uma grande descendência, uma grande nação a partir de mim, mas eu não tenho ninguém. Será que é Eliezer, meu servo de Damasco? Ele está aqui. Então vai ser ele. E Deus disse, não vai ser ele. Mas eu queria tirar uma lição disso para nós, dessa oração de Abraão, que é uma oração que muitas vezes nós fizemos, que é uma ação que muitas vezes nós fizemos. Por que ele fala de Eliezer para Deus? Porque Eliezer estava perto. Era o mais fácil. Não é assim na tua vida, na tua casa, na tua família. Nós muitas vezes tomamos decisões as mais fáceis, as mais rápidas para resolver os nossos problemas. Nós não queremos algo trabalhoso. Nós não queremos algo que leva tempo, que leva ter que abrir muitas coisas, caixas que eu não quero abrir, gavetas que eu não quero abrir, mexer em coisas em feridas que eu não quero fazer. Vamos fazer aquilo que é mais fácil. Eliezer está aqui, Deus. Lembrando que Abraão já estava com quase 100 anos. E Deus, não, você não vai ser Eliezer, vai ser um herdeiro seu. Mas Deus, estou com 100 anos, Deus. Ter relação com a minha esposa aos 100 anos, Deus. Não é algo assim, para agora. Eu vou ter que orar muito, jejuar muito, tomar chá, algum chá, isso, alguma coisa. Deus. Não é uma coisa assim. Daí um longo preparo, daqui a 6 meses ele se acha, daí ela, não, hoje não dá, estou com dor de cabeça. Não, varri a tenda o dia inteiro, minhas costas, tá. Aí mais 6 meses de oração, de chá, de não sei o quê. Eles dizem, Eliezer está aqui, vamos agora. Ele olhou para Sara não sei não, Abraão 100 anos, não sei, vamos de Eliezer. Deus, não, é algo que você vai ter que, é trabalhoso, Abraão. Mas é mais trabalhoso descansar em mim. É mais trabalhoso esperar no tempo que eu tenho para ti, Abraão. Talvez seja mais difícil você esperar o tempo que Deus tem para você e para sua família do que fazer a sua vontade, o seu jeito, que é mais rápido e é mais fácil. Porque que é mais fácil, mais rápido, os atalhos não são vontade de Deus. Deus tem caminhos, Deus não tem atalhos. E às vezes a gente precisa entender isso na nossa vida, que há um tempo, há um propósito. E que às vezes eu preciso mexer em coisas, Deus estava precisando trabalhar o coração de Abraão. Aprender ele a descansar no Senhor. Porque o nosso imediatismo, a nossa correria faz com que a gente queira essas coisas rápidas. Nosso celular é rápido. Quando o celular começa a ficar travando, a gente que joga fora e compra outro. E a gente acha muitas vezes que Deus também está travando. E a gente quer jogar fora esses propósitos de Deus e fazer do nosso jeito.
E muitas vezes a nossa casa tem sofrido, nossos filhos, nosso cônjuge tem sofrido porque nós temos tomado decisões rápidas, que não são planos do Senhor, que não são propósitos do Senhor. Mas que a partir desse mês, dessa palavra, Deus possa trabalhar o teu coração como trabalhou o de Abraão, para que possa esperar no Senhor. Descansa no Senhor. Que o propósito dele, o caminho dele sempre é melhor do que as nossas escolhas. Mas é difícil para nós. É difícil viver esse tempo de palavra de Deus para nossas vidas. Então Deus entendeu o questionamento de Abraão. Ele sabia que ele tinha dado um passo de fé, saído daquele lugar. Ele entendeu que Abraão foi generoso e deu a melhor parte da terra para o seu sobrinho Ló. Pode ficar, não tem problema. Ele entendeu que Abraão abriu mão de várias coisas, que Abraão estava com medo de uma retaliação, que Abraão não estava entendendo muito bem aquela questão de posteridade, de descendência, de promessa. Deus sabia de tudo isso que estava passando no coração. E Deus, então, nesse momento, fala a Abraão, ao coração dele, dizendo: Abraão, eu tenho algo para ti. Eu quero te mostrar algo que é muito maior do que isso que você pode compreender nesse momento. E nesse momento, então, ele diz para Abraão: não tenha medo. Não tenha medo. E ele mostra para Abraão por que ele não deve ter medo. Ele diz: eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Então, nós vencemos o medo quando nós obedecemos a ordem de Deus de não temer. O medo parece uma coisa natural para nós, um sentimento, mas a Bíblia diz que o medo é um espírito. 2 Timóteo 1,7, Paulo diz que Deus não nos deu um espírito de covardia e de medo, mas nos deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. Então nós precisamos estar atento a isso, e é uma ordem repetida muitas vezes na Bíblia: não tenha medo. Não tenha medo. Diz que o verdadeiro amor lança o medo fora. Vencemos o medo quando reconhecemos que Deus é nosso protetor. A confiança de Abraão não estava na estratégia de guerra, mas ele sabia que Deus estava com ele. Não são as nossas armas, a nossa capacidade, o nosso dinheiro, a nossa inteligência, as nossas influências, mas é a graça de Deus quem nos dá a vitória, em nome de Jesus. Se a tua família estava vivendo uma batalha, é a graça de Deus que vai trazer a vitória, vai trazer a resposta. Não é a correria nossa, não são as nossas elucubrações, não são os nossos pensamentos. Nós temos que aprender a descansar em Deus. Então é esse Deus que protege contra o inimigo, que ele é um escudo, e é baseado nessa simbologia que Paulo escreve aos Efésios, dizendo: revestiu-vos da armadura de Deus contra as ciladas do diabo, para que nós possamos permanecer firmes no dia mau. Você e sua família têm se protegido atrás desse escudo? Qual é a proteção que vocês têm usado para vencer as batalhas que o inimigo tem trazido sobre a tua casa? Qual é o escudo que você tem se protegido? Quais são as armas que você tem lutado? Vencemos o medo quando reconhecemos que as recompensas de Deus são melhores que as recompensas do mundo. Abraão, quando foi lá no Egito, foi lá resgatar os seus bens e resgatar a Ló, ele fez uma aliança com Sodoma para unir forças nessa estratégia. E quando eles venceram, então o rei de Sodoma disse: toma aqui coisas, os espólios da guerra, né, para te levar. Disse: não, só quero as minhas coisas. Eu não preciso disso, porque eu sei que Deus tem algo melhor do que isso para mim. Só quero aquilo que é meu, aquilo que Deus me deu. Eu não quero as coisas dos outros. E Abraão não fez aliança com imorais. Ele não fez aliança com o mundo. E por isso a recompensa dele foi grande. Deus disse: a tua descendência será enorme, a tua recompensa será muito grande. Deus conhecia a fidelidade de Abraão, sabia que ele é um homem que buscava viver essa ética de Deus, que ele procurava agradar o coração dele.
E Deus trazia essa recompensa para a vida dele, porque conhecia o coração dele. Deus, então, no momento de escuridão da noite, talvez aquele momento ali na tenda de Abraão, deitado naquele tapete, sabe quando aquela noite que você está cheio de preocupação, que o coração está inquieto, e você vira para um lado, vira para o outro, parece aquele bifinho sendo frito, né? E você vira e não dorme, e ora, e conta a carneirinha, e a coisa não vem, e você levanta para tomar água e piora, você toma não sei o quê, e parece que o coração acelera mais. Assim estava Abraão deitado naquela tenda. Será que eles não vão vir? Será que eu estou perdendo tempo nisso tudo e estou me iludindo com essas promessas? Será? E aí Deus disse, Abraão, sai para fora. Sai para fora dessa tenda, Abraão. E Abraão saiu, então ele disse, olha para o céu. Conta as estrelas, se é que podes contá-las. Assim será a tua descendência, Abraão. Creia, Abraão. Deus traz a Abraão algo lúdico, algo que ele possa ver. Tu pode contar, não posso, assim será a tua descendência. Não era só o número de filhos biológicos, mas eram filhos espirituais. Abraão não conseguia entender tudo naquele momento. Talvez você não consiga entender tudo que Deus tem para a tua vida. Talvez você não consiga entender tudo que Deus tem para a tua família. Mas é tempo de crer, é tempo de descansar, é tempo de entregar, é tempo de permitir que Deus te conduza a um lugar onde Ele possa mostrar a glória dEle para ti. Porque dentro da tenda, esse lugar que limita a tua visão, você consegue enxergar o chão, você consegue enxergar as paredes, você não consegue olhar para o alto. Talvez você esteja num lugar agora, assim, numa caverna, um lugar que tem impedido você de enxergar as maravilhas de Deus para a tua vida, para a tua família. Mas Deus tem algo especial para você viver. Talvez você não esteja compreendendo, você não consiga enxergar nesse momento, mas é tempo de permitir que Deus te conduza para fora. A nossa tendência, muitas vezes, no momento de preocupação, de frustração, é enfiar a cabeça num buraco e achar que ali vai ser a solução. É ficar no escuro, tapar a cabeça com um travesseiro e dizer, assim, não quero ver nada, não quero ouvir nada. Mas Deus está dizendo, sai desse lugar. Eu quero te revelar, eu quero me revelar a ti. Eu quero te mostrar coisas grandes que você nunca ouviu, que você nunca viu. E aí, então, esse texto, no versículo 6, completa com uma coisa tão maravilhosa, que essa palavra de Deus dissipou o medo, a angústia que estava no coração de Abraão, e a Bíblia diz que ele creu. Abraão creu naquele momento, e então foi considerado justo. Eu quero trazer alguns princípios para a nossa vida, para o dia de hoje. Poucos de nós vamos experimentar angústias vindas desse cenário que Abraão estava, porque nós não estamos lá no deserto, nós não estamos indo para o Egito e não voltemos em guerra com o Egito, mas nós vamos passar por situações que vão ser adversas e que vão trazer incomodação ao nosso coração. Vão tirar o nosso sono, vão trazer ansiedade, medo, frustração, angústia. Faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, essas coisas. Nesse ponto, nós somos iguais a Abraão. Não exatamente as mesmas circunstâncias, mas as mesmas lutas, os mesmos questionamentos. Será que isso vai se cumprir? Será que vai ser assim? Como é que vai ser o amanhã? E essas coisas? Será que vai acontecer comigo? Então, diante das incertezas, das circunstâncias da nossa vida, nós temos algumas coisas para pensar, alguns princípios que esse texto vai nos mostrar. Porque Abraão era humano. E é muito importante essa história porque não foi alguém que venceu com facilidade. Ele teve dúvidas. Abraão é o pai da fé, mas para chegar a esse pai da fé, antes ele teve que passar por muita dificuldade. Ele duvidou, ele questionou, mas será? Não é assim, ele não nasceu o pai da fé. Não foi de um dia para outro que ele se tornou o pai da fé. Mas Deus teve que construir algo na vida dele, na família dele. As coisas que Deus tem para a tua vida também serão construídas, tijolinho a tijolinho, passo a passo. Não fique ansioso com o dia de amanhã, mas permita que Deus construa na tua vida algo tão maravilhoso, tão sólido, que isso vai perdurar para outras gerações. Você vai abençoar seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataranetos, que Deus possa
permitir que você enxergue isso, viva com eles e transmita aquilo que Deus fez na tua vida através da tua vida. Que você possa ser um altar de Deus, onde possa se revelar para a sua família, através da sua vida. E o primeiro princípio é normal passarmos por períodos de dúvida e medo, logo após nós termos grandes momentos de vitória na nossa vida. E tem alguns motivos por isso. Não sei se você já acordou naquele dia, assim, hoje na nossa EBD, a gente estava falando sobre isso. E na classe a gente tem dia que você acorda e diz, hoje vai ser tremendo o dia. Acorda cheio de disposição, hoje eu vou fazer aquilo que eu deixei para trás. E de repente alguém fala uma coisinha para você e você estragou meu dia. Mas será que uma coisa tão pequena assim é capaz de estragar o nosso dia? Por que essas coisas acontecem? Por que no dia que você recebe uma promoção, no dia que você descobre que está grávida, no dia que, de repente, uma notícia consegue consumir essa bênção que foi dada a você? E algumas coisas são importantes a gente olhar. Primeiro é a química corporal. É comum, diante dessas circunstâncias que acontecem na vida, que nos deixam abatidos emocionalmente, são momentos que acontecem logo depois de uma vitória. Era para ser diferente, né? Mas logo depois que a gente tem uma vitória, parece que o diabo vem e quer arrancar essa semente, e ele faz alguma coisa para trazer tristeza, para trazer abalo, e isso acontece na nossa vida. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender que Abraão estava passando por esse momento de abatimento, porque naquele momento ele estava precisando descansar em Deus. Todo esse agito, toda essa ansiedade vai consumindo as nossas emoções. A química do nosso corpo, ela vai mudando diante das circunstâncias. Você se lembra de Elias, profeta, foi lá, venceu a batalha contra os profetas de Baal, e aí estava achando que depois daquela vitória, do fogo descer no altar, consumir tudo, todo mundo gritando, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Ele disse, agora Jezabel vai e Acabe vão se mudar, vão se converter, vão adorar esse Deus. E ela disse, eu vou te matar. Mas o Deus dele foi um Deus que mandou fogo. Poderia mandar fogo sobre ela, também matar Jezabel. Mas ele disse, meu Deus, ela vai me matar. Ele sai correndo, vai para uma caverna. E lá fica. Daí Deus se apresenta para ele como as coisas que ele precisava naquele momento. Não tem a ver com espiritualidade, tem a ver com emocional, com a condição emocional. Elias e Abraão estavam emocionalmente abatidos. Eles precisavam de um encontro com Deus de uma forma diferente. Elias era considerado o profeta do fogo, cara que batia, que arrebentava. E agora diz que apareceu, quando ele estava na caverna, apareceu um terremoto, apareceu tempestade, mas não era. Mas quando veio uma brisa suave, uma voz suave, disse, sai daí, meu filho. Deus não chegou, sai daí, medroso. Mas foi uma brisa que disse, sai daí, meu filho. Aí não é o teu lugar. E daí Elias saiu da caverna e disse, deita aí, dorme um pouquinho. E ele dormiu, quando acordou, come. Daí ele comeu, daí Deus dorme mais um pouquinho. Ele dormiu, quando acordou, come mais um pouco. Deu, tá bom? Então agora levanta e vamos. Que você não está sozinho, tem mais 7.000 lá. Sabe, às vezes, para nossos momentos de crise, às vezes é uma coisa muito simples. Dorme. Descansa. E a gente não consegue porque a gente quer resolver do nosso jeito. Às vezes a gente quer complicar as coisas que são simples. A gente, não, parei, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deus, não, só dorme. Dorme e te alimenta. Sabe, aqui é importante também saber que no momento em que a gente está ansioso, está aflito, assim como Deus tratou Elias, a gente precisa tratar o nosso cônjuge, nossos filhos em casa. Palavra branda. Imagina você estar agitado, está ansioso, chega em casa, mas olha aqui, não fez aquilo. Meu, você nem quer voltar para casa. Você já está com essa voz interior, querendo explodir, daí chega em casa e outra voz, daí tu, meu Deus.
Fala Jesus. Nesse momento que você vê o seu cônjuge, seu filho chegando em casa agitado, eu sei que tem coisas que você está louco para, né? Eu não sei na casa de vocês, eu sei que na casa de vocês não tem DR entre o casal, mas eu e a Marcelire, normal, tem algumas DRs, né? Assim, o pastor não incomoda ninguém, mas geralmente a mulher incomoda muitas vezes. O Senhor, né, como disse Adão, né, essa mulher que tu me deste, né? Mas brincando, né, mas a DR acontece. E você pode perguntar para ela, está aqui sentada, às vezes a gente está no calor daquele momento, aquela tensão. Quantas vezes eu disse para ela, amanhã a gente conversa. Porque agora a gente não vai resolver nada, a gente vai se estressar. A gente vai querer arranjar um culpado. É você ou eu? Não é assim na sua casa? Vamos dormir, se é que a gente consegue dormir. Mas amanhã a gente conversa. E aí você passa pensando, meditando, orando, e amanhã a gente conversa. E às vezes a gente encontra soluções mais fáceis do que naquela hora que, né, o negócio não tá muito regulado. Né? Então, isso é uma coisa importante, aprender a descansar. Palavras brandas acalmam o furor, né? Então, nós temos que aprender a usar isso na nossa vida e na nossa casa. Outra coisa são ataques satânicos, né? Satanás certamente sabe como nós somos frágeis nesse momento em que nós estamos desgastados, abatidos. Lembra lá quando Jesus foi fazer o jejum lá no deserto, os 40 dias, 40 noites, ele estava lá fraco, aí o diabo chega aí, tá com fome? Quem sabe essas pedrinhas aí para ti é fácil. Transforma isso em pedra, em pão. Tu pode não só matar a tua fome, mas imagina todas as pessoas do mundo. Você pode acabar com a fome do mundo. Só transformar todas as pedras em pão e está todo mundo barriga cheia. Eu te dou todas as coisas que você quiser. Está vendo tudo isso aí? Posso te dar. Vamos subir lá no alto lá e você se atira, porque diz que está escrito que os anjos vão te sustentar. Então, Satanás resolveu tentar naquilo que desagradaria a Deus. Se ele tentou o próprio Jesus, certamente ele nos tentará nos nossos momentos de fraqueza. E muitas vezes nós cedemos a essas tentações. Nós brigamos em casa. Eles não deixa assim. O diabo vai lá na nossa vida, não deixa assim. Aí você não deixa assim. E nós passamos do limite. Amanhã nós podemos até pedir perdão, mas a ferida foi feita. O estrago foi feito. Ficarão marcas. Então é importante nós não permitirmos esses ataques na nossa vida. O segundo princípio períodos de dúvida e de medo nos dão oportunidade para que Deus revele de si mesmo a nós de uma maneira ainda maior. Foi durante esse período de medo, de incertezas, que Deus fez uma revelação especial a Abraão. Naquele momento, tirando da tenda, mostrando a grandiosidade, se apresentando como escudo, se apresentando como aquele que vai compensar essa lealdade dele. Alguém que uma forma de Deus que Abraão não conhecia naquele momento. E quando eu olho para a minha vida, eu me lembro que nos momentos de tristeza, nos momentos de abatimento, nos momentos que eu sentia fraco, foram as maiores experiências que eu tive com Deus. Nos momentos que eu estava me achando o ó do Borogodó, que não servia para nada, pensando em desistir de tudo. Foi nesse momento que Deus, vem cá, meu filho, vou te mostrar uma coisa que você não conhece de mim. E foi nesse momento que eu pude crescer, que eu pude aprender mais de Deus, ter mais intimidade com Ele, ouvir de uma forma muito especial a voz dEle. Eu ouvi um testemunho essa semana de um homem de negócios que ele tem o costume de, nos momentos de agitação no trabalho, tirar um dia por semana, pelo menos, para ler a Bíblia, ler um bom livro e orar.
no momento que era ser de trabalho. E daí ele falando que ele faz isso no dia em que a coisa está estourando na empresa. Ele é o gerente, o dono da empresa. Ele diz, quando tudo está explodindo, é a hora que, humanamente falando, nós pensamos, mas essa hora que ele precisava lá estar socorrendo as pessoas, estar trazendo direção, ele diz que sai. Porque naquele momento que ele vai fazer, ele vai querer achar um culpado. Isso está acontecendo porque alguém aqui, algum setor, e aí começa aquele negócio, é tu, é ele, vamos mandar embora. Então, quando a coisa está pegando fogo, ele pega e sai. E vai orar, e vai ler a Bíblia. E diz que naquele momento ele encontra equilíbrio físico, emocional, espiritual. Deus fala com ele e mostra direções, e ele volta no outro dia dizendo, opa, tem uma solução aqui. Vai ser assim, 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 assado. Não precisou mandar ninguém embora, não precisou culpar ninguém. Tem que redirecionar, tem que mostrar, tem que ajudar e não excluir. Isso nos mostra que é quando nós, esse momento de dúvida, de fraqueza, é que nós temos que buscar o Senhor. E muitas vezes, nesse momento de dúvida, de fraqueza, é o momento que a gente se esconde. É o momento que a gente não quer saber de Deus, não quer saber de nada. E a gente fica mais fraco ainda. A gente não faz como esse homem de negócio. No momento de tensão, a gente quer mais tensão. A gente quer mais, a gente quer correria. A gente fica agitado e a gente não resolve nada, a gente só acusa. Então é preciso tomar esse princípio também para a nossa vida, de que Deus tem algo especial para nós nesse momento de tensão. Durante os períodos de crise em nossa vida, o terceiro princípio é que as nossas vidas, Deus fortalece a nossa fé e nos capacita a acreditar nele de uma maneira como nunca antes a gente tinha experimentado isso. Abraão, esse período de dúvida, de medo, resultou na salvação dele. Ele ouviu a voz de Deus, estava sendo guiado por Deus, ele fez ofertas especiais para Deus, ele fez muita coisa, mas ele não entendia a questão da fé, de se descansar, desse crer. E foi nesse momento que Deus pôde falar para ele de uma forma tão especial que a Bíblia diz que ele creu. E talvez Deus também esteja falando com você nesse momento, para que você possa fazer uma entrega total. Para que você descanse, porque fé é confiança irrestrita. Não é confiar desconfiando. Não é entregar duvidando. Não é entregar para pegar amanhã de volta. Deus está pedindo para você nessa noite, entrega a tua vida, entrega a tua família, entrega as tuas lutas para mim. Mas entrega de verdade. Se entrega para mim. Creia verdadeiramente de que eu tenho algo para você, eu tenho cuidado de você, eu tenho te amado, eu tenho trazido provisão. Tudo que é essencial que você precisa, eu tenho te dado. Sabe, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem coisas que faltaram para Davi, mas era tão pequena diante da presença do Senhor, que eu não sinto falta dessas coisas, porque a tua presença me preenche. Abraão pôde abrir mão de várias coisas, porque a presença de Deus estava preenchendo ele naquele momento. Ele disse, eu criei. Quando eu olhei as estrelas, eu pude crer. Quando eu olhei a criação de Deus, e pude ver que ele pôde fazer todas essas coisas que eu não posso contar. Dizem que existe mais estrela no céu do que grão de areia na terra. A gente não pode contar. Quando ele se maravilhou da grandeza de Deus, da grandiosidade dele, do poder dele, da graça dele, ele disse, louvado seja o teu nome. Eu vou descansar. E quantas noites as estrelas estavam lá. Quantas noites ele olhou para o céu. Mas Deus precisou naquele momento levar e conduzir para ele, naquele momento, para mostrar algo que ele sempre viu, mas de uma maneira diferente. Talvez você esteja acostumado a ver algumas coisas de Deus, talvez você esteja acostumado com algumas coisas de Deus, mas Deus quer te conduzir a um momento especial que você ver algo que você já está acostumado a ver, acostumado a ouvir, acostumado a pensar. Mas Deus fala de uma forma tão especial que você diz, uau!
Obrigado, Senhor. Daí você vai parar e pensar, mas eu já ouvi várias vezes. Já vi várias vezes. Mas é uma ministração especial de algo que você já está acostumado. Mas a ministração de Deus foi tão especial que aquilo mudou a tua forma de enxergar. Que você possa enxergar de uma forma diferente a palavra de Deus na tua casa. As bênçãos de Deus sendo derramadas sobre a tua casa. Saber que aquela provisão que você tem, aquela roupa que você tem para esse frio, um teto que tem para proteger você nesse frio, não é algo normal, mas é bênção de Deus para a tua vida. Que as coisas simples, como um arroz e feijão, como um café da manhã, é bênção de Deus para a tua vida, que você possa enxergar isso de uma forma diferente. Saber que o cônjuge que você tem, que a família que Deus te deu, que os filhos que você te deu ou vão te dar, em nome de Jesus, é algo especial para você. Não é mais uma pessoa, não é mais outro que está lá. E que você possa entender isso e abraçar isso como algo especial. A minha família é algo especial que Deus me deu. As pessoas que Deus tem colocado ao meu lado são pessoas especiais. E eu preciso aprender a amá-las, a me relacionar, a ser parte, a abençoá-las. Não só ser abençoado, mas haver um relacionamento, uma troca, uma comunhão. A minha mãe, ela tinha medo de tempestade, trovão. E quando eu e meu pai estávamos lá, ela, tinha uma segurança, me dá a mão, vamos ficar junto. Mas meu pai faleceu, eu me casei e vim para cá, ela ficou sozinha. E aí, numa tempestade muito forte, ela em Porto Alegre, ela não sabia o que fazer, de madrugada, ligou a televisão. Estava dando um programa, esses de evangelístico, na televisão. E ela ouviu aquela palavra. Aquilo aquietou o coração dela. E ao final, o pastor que estava pregando disse, se você fez uma oração de entrega, e ela fez a oração, e se você que ouviu a mensagem, fez a oração, amanhã vá lá no endereço tal. E ela foi. E passou a frequentar, entregou a vida para Jesus. Deus pode se mostrar de uma forma muito especial, a ponto de trazer salvação, a ponto de tirar o medo, a ponto de arrancar a ansiedade, quebrar a frustração e trazer uma esperança que traz descanso. Quero trazer algumas aplicações práticas em relação a esses princípios. Abraão tinha uma necessidade básica, que era sentir-se seguro, fortalecido, encontrar um descanso. Então, se o objetivo era fazer a vontade de Deus, o seu comportamento era de fé, de obedecer, de viver tudo isso que Deus tinha para ele. Então, ele se separou de Ló, ele não se misturou com as coisas do mundo, com a imoralidade, ele soube se separar e santificar a sua vida. E, porém, durante esse processo, Abraão se deparou com uma muralha de frustração. Eu não tenho filho, como é que vai se cumprir essas promessas? E agora como é que vai ser? Eu vou ter que esperar esse processo. E aí, então, tudo isso trouxe medo, trouxe ansiedade ao coração dele. E então, essa reação de Abraão é um modelo para nós. Ele clamou a Deus, e Deus, então, assegurou a Abraão que ia ajudá-lo a vencer essa muralha de frustração, reforçando a promessa que ele tinha para a vida dele. Você se consegue identificar com algum momento disso que nós conversamos, que você ouviu agora? Você consegue se identificar com alguém que talvez tenha medo de circunstâncias, frustrações que ainda você não conseguiu lidar? Talvez você tenha que tomar decisões hoje que são objetivos na tua vida. Como é que eu vou lidar com esse medo? Como é que eu vou lidar com essas frustrações que eu tenho? Como é que eu vou lidar com a ansiedade que eu não consigo? Eu quero resolver as coisas e eu não sei como, que eu não consigo esperar em Deus, eu quero fazer a coisa acontecer e não esperar Deus fazer a coisa acontecer. Talvez você diga, mas isso não tem nada a ver comigo. Eu sou um cara tranquilo, não sou ansioso, não tenho medo, sou corajoso. Então, quem sabe Deus está direcionando essa palavra para você poder ajudar outras pessoas que não sabem lidar com medo e com as frustrações. Pessoas que são ansiosas e que estão ao teu lado, quem sabe na tua casa,
Quem sabe na tua família. Se não é para você, pessoal, é para você ajudar outras pessoas que precisam. A palavra de Deus nunca é vazia. Ah, Deus não falou comigo. Talvez você esteja vivendo essa situação. Mas tem pessoas ao seu lado que estão vivendo. Estão precisando de uma palavra. Estão precisando de uma orientação. Estão precisando de um braço, de um ombro. Seja você esse descanso para outra pessoa. Seja você uma esperança. Seja você alguém que direciona. Seja alguém um instrumento de Deus para que outras pessoas possam crer também e encontrar descanso até salvação. Lembre-se que o medo não é uma reação natural. E tem alguns cristãos que ficam com medo e alguns travam. Alguns não conseguem mais se mexer. Alguns se tornam improdutivos. Outros ficam cheios de raiva no momento de medo. E querem derrubar essa muralha de frustração e acabam derrubando a pessoa que está do lado, que não tem nada a ver com isso. Às vezes dentro de casa e acontece tanta coisa, gente machucando o outro, porque não sabe lidar com essas frustrações e acaba descontando em outro. E o outro que não tem nada a ver se sente acuado, se sente machucado, não consegue ajudar porque criou uma barreira. E às vezes você não é ajudado dentro da sua própria casa porque tem uma barreira que você criou dentro da sua própria casa porque você não sabe lidar com as suas emoções. Mas Deus quer tirar toda essa barreira, em nome de Jesus, para que a sua casa seja um lugar de cura, para que a tua casa seja um lugar de harmonia, para que a tua casa seja um lugar de saúde emocional, espiritual, para que as pessoas possam ver o testemunho da grandeza de Deus através do seu relacionamento familiar. As pessoas perderam o referencial, as pessoas estão buscando famílias para dizer, eu quero saber como é que vocês conseguem viver assim. Eu quero saber por que em meio às dificuldades vocês têm coragem, têm esperança, quando eu não tenho. E você vai ter a oportunidade de ministrar esses corações, falar desse Deus grandioso, de convidar elas a experimentar algo maravilhoso, de olhar para o céu e contar as estrelas. Estabeleça um objetivo. Reflita sobre esse processo de Abraão. Reflita sobre esses princípios de vida que nós conversamos agora. Reflita sobre tudo isso e diga, o que eu vou fazer? Qual é a minha parte nisso? Eu quero que tenha uma parte que é muito importante, que é você meditar e memorizar as promessas de Deus. Porque Ele é um Deus de promessas. E quando nós olhamos para Mateus 11, 28 e 29, diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a minha alma. Enquanto o grupo de louvor vem aqui nesse momento, nós vamos ficar de pé nesse momento, nós vamos adorar a Deus, fazer desse cântico a nossa oração. Deus quer ministrar o teu coração nesse momento, porque tudo aquilo que Ele falou vai exigir de você uma resposta. Uma resposta prática, uma resposta com vida. E Ele quer de você isso nessa noite, para que você seja uma bênção na sua casa, para que você viva um tempo especial em família. Não só um momento, mas a partir desse momento, seja uma família mais abençoada que já está sendo. Não existe algo tão ruim que não possa ser melhorado. E algo tão bom que não possa melhorar ainda mais. Que você possa viver algo esplêndido, excelente. E Deus quer que você viva esse projeto dele, de encontrar descanso. Deus está te convidando nessa noite a descansar nas promessas dele, que não vão falhar para a tua vida. Porque ele não mente. A palavra dele é verdadeira. Ele está dizendo para você nessa noite, sai desse lugar que limita a tua visão. O medo, a ansiedade, a frustração cegam nossos olhos. É uma caverna fechada, com uma pedra na frente. É uma venda aos nossos olhos, nosso coração fica apertado. E Deus está dizendo, sai desse lugar.
Deixa eu te levar a um lugar sublime onde você possa ver a minha presença. Porque é a minha presença do Senhor que vai mudar a tua vida, que vai tirar o teu medo, que vai tirar a tua ansiedade, as tuas frustrações. É na presença do Senhor que você vai encontrar respostas. É na presença do Senhor que você vai encontrar cura. É na presença do Senhor que você vai encontrar restauração para a sua família, para a sua vida. É na presença dEle que o seu coração vai ser tratado, quebrantado, refeito novamente. É na presença do Senhor que você vai encontrar esperança para um amanhã. É na presença do Senhor que você vai encontrar uma palavra que vai fazer diferença no teu coração e você vai passar a crer de uma forma sobrenatural.